Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Convido você, se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudo e essa série, se chama Curso Bíblico Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para o nosso quinto estudo, que tem por tema a separação do amigo. E você é nosso convidado especial para participar conosco dessa série. Antes de nós entrarmos no estudo, convido você aí onde está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, nos abençoe no presente estudo, esteja conosco, nos oriente com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, pegue aí a sua Bíblia para estudarmos juntos. Aqui diz assim, o nosso tema de hoje, o quinto tema, a separação do amigo. Muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Outros não conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que pensam que, para existir um equilíbrio no universo, é preciso existir o mal e o bem. Hoje, queremos encontrar algumas respostas na Bíblia para a origem do mal. Descobriremos que um dia Satanás foi Lúcifer, um anjo de luz. Ele era íntimo de Cristo e o comandante dos anjos. O egoísmo surgiu no coração de Lúcifer e o mal sujou o universo. Vamos conhecer como começou essa história triste. Vamos conhecer, sobre como o pecado chegou até nós hoje e descobrir o que tudo isso tem a ver conosco. Então vamos para nossas perguntinhas. A primeira pergunta é: onde começou o pecado? É a primeira pergunta. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Onde começou o pecado? Capítulo 12, do 7 ao 9, diz assim: olha só. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E o verso 9 diz: e foi exposto o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E aqui diz: e com ele os seus anjos. Quando você pega o comecinho do texto, diz que houve uma peleja no céu, verso 7. Aqui diz que a peleja foi entre Miguel e seus anjos. E aqui também fala que foi entre o dragão, e os seus anjos. O dragão aqui representa Satanás. Aqui diz que ele foi expulso do céu. O verso 9 já traz claramente a palavra Satanás, que ele foi expulso do céu. Então, onde começou o pecado? Aqui é claro em dizer que o pecado começou aonde? No céu. Viu? Agora veja só, em quem se originou o pecado? Convido você a ir no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Em quem se originou o pecado? Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Ezequiel 28, 14 e 15 nos diz o seguinte: olha só. Tu eras querubins da guarda
ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O verso 15 diz: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então você percebe aqui que fala de um querubim, que esse querubim era da guarda, né, ungido, e que esse querubim ele permanecia no Monte Santo de Deus, não é? Fala também que esse querubim era perfeito desde o dia, né, em que foste criado. Mas aqui diz que achou-se iniquidade, né, nesse querubim. Então, aqui está falando sobre Lúcifer, viu? Um anjo perfeito, um anjo que guardava ali o trono de Deus, né? Que estava perante Deus. Então, o pecado se originou nesse anjo, viu? Chamado Lúcifer. A palavra luz quer dizer portador de luz, viu? O pecado então se originou com ele, nele. Agora veja só. Que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? Qual foi a prova de obediência que Deus pediu a Adão e Eva? Quando nós pegamos o livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 16 e o 17, nos diz o seguinte. Vamos lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 2. Convido você a folhear aí sua Bíblia, para nós encontrarmos juntos. O verso 16 e o verso 17 nos diz o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Adão e para Eva? Aqui diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. O verso 17 diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, a ordem de Deus para o casal era: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas dessa árvore não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Você percebe que Deus ele é claro, né, na sua ordem. Agora veja só, aqui diz assim, ó, em que consistiu o primeiro pecado, né? Em que consistiu o primeiro pecado? Gênesis capítulo 3, do 4 ao 6. Aqui diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o verso 6 diz, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então perceba o seguinte, olha, em que consistiu o primeiro pecado? Perceba então que Deus dá a ordem para que eles não comam do fruto. Então vem aqui o inimigo, o diabo disfarçado, e diz o seguinte para eles, que não teria nenhum problema de eles comerem o fruto. E que se eles comessem o fruto, né, eles seriam como Deus, conhecedores, né, do bem e do mal. E aqui nós temos, infelizmente, né, a infelicidade que a mulher pegou então do fruto e ela comeu do fruto e dando também a seu esposo. Então, houve a desobediência para com Deus. Infelizmente, né? E com essa desobediência veio então as tragédias que hoje existem. Agora veja só, o que é pecado? Já que nossos pais cometeram um pecado por desobedecer a Deus, o que é pecado?
1 João 3, verso 4, responde a essa pergunta. Vamos lá. 1 João 3, verso 4, nos diz o seguinte. Convido você a abrir sua Bíblia aí, para nós estudarmos juntos, né, as Sagradas Escrituras. O que é pecado? Aqui diz assim, 1 João 3,4 diz, olha só. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. É a desobediência, né, à palavra de Deus. Então, Deus lá disse para o casal, não comam. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, eles desobedeceram a ordem expressa de Deus. E é claro que também na Bíblia nós temos a lei de Deus, os mandamentos, lá em Êxodo 20. E se nós desobedecermos os mandamentos de Deus, né, nós estamos pecando, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Seguindo aqui, diz o seguinte, olha, qual é o resultado final do pecado? Vamos ver Romanos 6, verso 23. Qual é o resultado final do pecado? Convido você aí no livro de Romanos, o capítulo é o capítulo 6 e o verso é o verso 23. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Qual o resultado final do pecado? Aqui diz assim, olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Então veja só. Com a entrada do pecado, né, veio as consequências. E é claro que uma das consequências foi a morte. Você percebe? Então, o resultado final do pecado é a morte. Um dia o Senhor Jesus, né, irá destruir o pecado. Se o pecado tiver em mim e em você, nós seremos destruídos. Então, o resultado do pecado, né, é a morte. Agora veja só, o que nos purifica de todo o pecado? O que nos purifica de todo o pecado? Convido você aí no livro de João, capítulo 1, verso 7. Vamos lá, 1 João, pertinho aí de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que nos diz o seguinte, o que nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja só, o que nos purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus. Ele nos lava, ele nos purifica, ele nos redime de todo o pecado. Sabe, meu amigo, minha amiga, espero que Deus abençoe você com esse presente estudo. E aqui, qual deve ser então a minha e a sua decisão? Aqui diz assim, olha, creio, né? Essa deve ser a nossa decisão. Creio no Salvador Jesus Cristo. Quero ser perdoado e libertado do poder do pecado em minha vida. Aqui diz mais, né? Meu sincero desejo é agradar a Deus e viver com Ele. E aqui diz assim, como Ele ordena. Esse é o seu desejo, essa é a sua vontade. Se assim for, amém. Convido você a fechar os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor em saber que o Senhor nos libertou de todo o pecado. Através, Senhor, do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que nos lavou, Senhor, nos purificou de todo o pecado. Esteja com meu amigo, com a minha amiga. Obrigado, Senhor, por esse presente estudo da Tua Palavra. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.